Shalom, good night. Estou esperando o pessoal chegar. Carlos Magno, bem-vindo, Carlos Magno. Carlos Magno, o pessoal hoje lá na reunião estava boa, a nossa reunião lá estava mais descontraída, né? Perdemos até o horário, mas já estamos combinando um churrasco lá, viu? Teremos um churrasco lá dos homens lá no Dom Bosco. Kelly Vitória, bem-vinda. Luana, pregadora Luana, nossa pedagoga. Então, pessoal, já temos umas 5 pessoas. O Juan pode entrar, viu, Juan? Então, pessoal, a nossa live é Homem ao Máximo, ela tem o objetivo de enaltecer o homem ao máximo, que é Jesus. Nós sabemos que o máximo de todos os homens é Jesus. E nós somos seus seguidores, seus Jesusinhos, né? Um dos objetivos da nossa live é promover um relacionamento próximo entre adultos, jovens, mulheres, crianças, né? Então, vamos começar agora uma semana com jovens. O Juan está fazendo uma abertura. Teremos somente jovens nos próximos dias. Tivemos a semana passada, Juan, só de mulheres, foi bom demais. Pastora Fabiana, pedagoga psicóloga Priscila, pedagoga Luana, e foi muita gente mesmo, muita gente importante. A Alessandra, lá de Santa Catarina, ministrou também. Muito bom. Homens, ao máximo, é porque somos cópias de Jesus, né? Então, nós temos essa chamada, Homens Máximo AD, que é da Assembleia de Deus, região do João Pinheiro ali, Dom Bosco, Califórnia, que você já conhece ali, você, seu pai. E está sendo muito verdade. Conseguindo fazer uma comunhão, que é algo que precisávamos demais, estarmos juntos, apoiando um ao outro, sabe? E estamos esperando essa agora. Eu vou pedir só para você deixar o seu microfone no mute um pouquinho. Tá dando... Não, tranquilo, beleza. Microfone. Tá bom, beleza. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 41:13, que mostra muito como o Senhor está preocupado conosco, né? Um Deus todo-poderoso, acima dos céus, acima do universo, mas que tem uma preocupação com todos nós, né? No livro de Isaías 41. Eu não vou pregar, porque quem vai ministrar aqui hoje é o Luan, mas eu preciso fazer uma introdução. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu a ajudarei. Eu gosto muito desse versículo porque ele está localizado no Velho Testamento, livro da Torá, do Talmud, o livro dos Antigos, né? E lá o Senhor já demonstrava total preocupação com o ser humano. Nós continuamos o mesmo ser humano, trabalhoso, difícil, e o Deus continua o mesmo Deus, perfeito, soberano, e ele se importa conosco, né? Nessa mensagem introdutória eu queria deixar exatamente essa palavra. Deus importa com você, você que está aí, jovem, adulto, criança. Deus importa com você em qualquer momento, no seu namoro, no seu casamento, na sua vida de estudante, no seu trabalho. Grita pelo nome dele, ele vai te segurar pela mão direita, porque ele importa conosco nos detalhes. Amém? Então agora nós vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do Juan, que vai ministrar a nós, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre a vida dele. Senhor, estou muito feliz de começar essa live com essa juventude e principalmente, ó Pai, com a introdução do Juan, Pai. Um menino abençoado, eu amo esse rapaz, eu já vi ele ministrando a tua palavra. Ó Deus, obrigado por fazer dele um jovem já muito novo, mas de coração voltado para o Senhor, com uma sabedoria espiritual extraordinária. Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber, Senhor, a mensagem. Senhor, seja sobre ele, sobre a família dele, ó Pai. E cada um que está nessa live, Senhor, que tenha um coração receptivo,
que possa receber, ó Pai. E seja abençoado hoje, amanhã, enquanto essa live estiver, virar vídeo, entrar no Instagram, no YouTube, através do JB Gospel, Deus será retransmitida e o Senhor abençoa vidas, alcance vidas, Espírito Santo, seja conosco. E que nós, juntamente com o Espírito Santo, possamos fazer um bom trabalho hoje, nesse final de segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém, Juan. Agora é com você. Pode abrir seu microfone. Amém. Amém, amém. Paz do Senhor, né? Boa noite, primeiramente. Deus abençoe a todos, né, que está participando dessa live. Quero agradecer também, né, primeiramente a Deus, né, por esse momento gracioso. Também ao Gínito, né, que é um dos responsáveis, né, o Homens ao Máximo, que está nesse trabalho. Eu já até tinha acompanhado, gente, algumas lives. Eu entrei, mas não fiquei a live toda. Mas, porém, eu acompanhei um pouquinho, mas foi benção. Tinha visto até você fazer uma live com o Natan, eu tinha observado, e foi benção, graças a Deus. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje, né? Graças a Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 2, e o seu versículo de número 3. Graças a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Aí, se o pessoal quiser acompanhar conosco, em nome de Jesus. Vou estar lendo. Minha tradução da minha Bíblia está um pouco diferente, mas ela é um pouco atualizada. Vou estar lendo. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Agora, no versículo de número 8, por favor. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado. Essa moto passar aqui. Ô Juan, Então, pode falar. Eu pedi para você sair do Instagram e entrar de novo. Tá, beleza. Nós não estamos podendo dar completa sua, e aí eu gostaria de que você fizesse o processo de novo. Aliás, agora deu. Agora tá bom. Tá melhor? Melhor? Tranquilo, tranquilo. Eu vou recapitular aqui o versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Eu gostaria de estar falando, né, a respeito desses versículos, porque a palavra de Deus, ela é fiel, né, nos dizer que o apóstolo Paulo, ele, né, está escrevendo as cartas Efésios, e aqui nesse capítulo de número 2, vai estar dizendo, né, que de fato todos nós éramos e vivíamos como de acordo com a nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, nós fazemos coisas que, né, muitas das vezes não agradam aos olhos de Deus. Porém, aqui nesses versículos é interessante porque diz o seguinte: assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estamos no castigo de Deus. É interessante que nós, desde o começo, quando Adão foi criado por Deus,
quando Adão foi, né, criado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha todo o livre-arbítrio, todo o livre acesso a falar com Deus. Que é interessante que Deus ele chegava todo dia no final da tarde para conversar com Adão. Isso é interessante. Adão não tinha conhecimento do bem nem do mal. Porém, né, por causa do pecado, por causa, né, que Eva e Adão comeram do fruto, o pecado entrou no mundo. O pecado, né, entrou em nós. Então, nós já nascemos pecadores. Nós nascemos, né, e de acordo com nós vamos conhecendo, né, nós crescendo, nós já vamos sabendo das coisas, né, e aí que a gente começa a pecar, né, falhar, né, diante de Deus. Mas aqui é interessante que mesmo que nós somos seres humanos como os outros, mesmo que nós estamos destinados a sofrer o castigo de Deus, eu, o Ginto, todas essas pessoas que estão ouvindo a live, jovens, todas as pessoas do mundo, nós fomos salvos pela graça de Deus. Foi o amor de Cristo que nos libertou, foi o amor de Cristo que nos salvou. Porque Jesus Cristo, ele veio, morreu por nós no terceiro dia, morreu e ressuscitou no terceiro dia por nós. O diabo, ele até mesmo pensou, né, que ele já teria vencido Jesus na cruz. Só que quando Jesus ele disse, ó Pai, está consumado, é aí que o plano deu certo, é aí que a graça de Deus nos alcançou. O diabo ele tentou de todas as formas, né, parar o ministério de Jesus, parar que Jesus não viesse ao mundo para, né, nos salvar. Porque a Bíblia é fiel nos dizer que Jesus ele veio para todos, né? Jesus Cristo ele veio para salvar todos nós. Porém, nem todos vão aceitar ele, né? Nem todos vão querer a salvação. Só que aqui vai estar dizendo no versículo 8: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. E pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. Tem uma coisa interessante que eu estive, né, estudando e analisando sobre a Reforma Protestante. Porque na Reforma Protestante existem 5 pilares, né, sobre os exemplos básicos, que é soli scriptura, só pela palavra, só pela graça, só pela fé e só por Jesus Cristo. Isso é interessante que sola vai dizer que é somente. Então, ou seja, escritura significa pela palavra, somente pela palavra. Solas Cristo significa somente por Cristo. E somente a graça, somente é de graça, né, que fala, e somente pela graça de Deus. Isso é interessante, são 5 pilares interessantes, e é a base, né, que o apóstolo Paulo está nos ensinando em cartas aos Efésios, que aqui ele vai dizer mais, a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Então, ou seja, a nossa salvação que nós temos em Cristo Jesus não são por causa dos nossos esforços, jamais. Nós merecíamos realmente estar no inferno por causa do pecado. Isso é uma verdade, é duro de dizer, mas é a palavra de Deus. Nós merecíamos estar no inferno. Porém, a graça de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do amor dele, por causa da bondade, da misericórdia dele, foi fiel conosco. E nós fomos salvos por causa da graça e por causa no meio da fé. E aqui ainda diz mais, olha, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, ou seja, nós não podemos nos orgulhar de tê-la, né? Esse presente que foi dado por Deus por nós. E ainda diz mais, pois foi Deus quem nos fez que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É interessante que aqui vai estar dizendo, né, que nós somos, que Deus, foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez igual estávamos. Porque outrora antes estávamos no mundo. Outrora antes nós éramos pecadores. Não que nós não sejamos, né? Mas antes nós éramos piores do que estamos agora. Mas Cristo, Ele nos encontrou. Muitas das vezes as pessoas, né, gente, as pessoas podem olhar para a gente, né? Outrora pode olhar para nós e dizer que a gente não vai dar em nada. A gente não é ninguém. Mas por causa do amor de Cristo, por causa da graça de Deus que nos alcançou,
E muitas das vezes a gente pode até pensar, né? Que como eu sou jovem, eu posso dizer isso porque como a gente é jovem, né? O Eugênio também é jovem. Ele tá com barba branca, cabelo branco, mas ele é jovem. Isso aí, nós muitas das vezes nós pensamos, né, que às vezes a gente não tem capacidade de fazer as coisas. A gente não tem aquela, não é vontade, mas é capacidade mesmo, sabe? Discernimento. Mas a palavra de Deus é fiel, porque aqui diz, olha, porque foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, ou seja, nós temos sim, muitas das vezes você que está assistindo essa live, você pode até estar pensando que você não tem capacidade, que você não consegue, que você não é capaz. Mas eu te digo com toda a autoridade, com temor e tremor no meu coração diante de Deus, que você tem sim a capacidade disso. Porque Jesus Cristo, ele vai nos ensinar isso. Jesus Cristo disse para os discípulos, né, que eles fariam obras maiores do que ele. Eles fariam milagres, eles expulsariam demônios no nome de Cristo. Isso é interessante. Vocês todos que estão me assistindo, que estão assistindo nós aqui, né, nesse momento de união com Cristo Jesus, vocês têm capacidade para fazer a obra de Deus. Vocês têm sim. Filhos de Deus. Fomos feitos, na verdade, filhos de Deus. Então, você pode até estar pensando, né, em querer parar, querer desanimar, mas eu te digo, não para não desanima, porque a Bíblia é fiel nos dizer que Jesus Cristo, ele, quando ele subiu, né, no monte, na semana mais turbulosa, Lucas vai dizer que essa semana foi a mais terrível, a última ceia, quando esteve a última Santa Ceia. Que quando Jesus ele vai dar uma lição para os discípulos, que vai estar ensinando os discípulos a servir. Jesus vai dizer, eu vou lavar os seus pés, mas Pedro, como ele era arrogante, né? Nós conhecemos como era Pedro. Pedro virou e disse para Jesus, não, mestre, o senhor não pode lavar meus pés, não. O senhor não é digno de lavar meus pés. O senhor não pode lavar os meus pés. Mas Jesus, né, dá uma palavra para Pedro, dizendo, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no meu corpo. Você não pode estar com o meu corpo. Então Pedro, cheio de Deus, ele falou naquela mesma hora, então mestre, me lava por inteiro, me lava por inteiro. E é isso que devemos pedir ao Senhor Jesus. Devemos querer, porque a nossa geração, eu venho muito lendo a palavra de Deus, estudando, e também pensando muito, né, por causa que nossa geração, ela clama por um avivamento, mas ela não quer um arrependimento. A nossa geração de hoje, ela clama por um avivamento, é uma geração que muitas das vezes tem agendas abertas, tal, aquilo tudo, mas se for parar para ver, a gente, cadê a intimidade com Deus? Onde entra a intimidade com Deus? A gente clama por um avivamento, a gente sabe que vai acontecer o verdadeiro avivamento, mas nós também devemos, primeiramente, porque porque João Batista, ele vai dizer, olha, quando ele vai iniciar sua pregação no deserto, pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus Cristo é interessante que também na palavra de Deus vai dizer que a primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós queremos o verdadeiro avivamento, mas não queremos o arrependimento. Porque nós estamos vivendo numa geração que parece que tudo é normal, que tudo já está, que o pecado ele já está tão ruim, está tão terrível, que está parecendo que está tudo normal nas nossas vidas. Um jovem trazendo uma palavra profunda para os nossos corações. É extraordinário. Ele está voltando, eu só quero que ele volte numa imagem melhor para nós podermos continuar ouvindo ele. É extraordinário. Agradeço a todos que estão aí prestigiando a live e vocês estão ganhando um presente muito bom, que é uma bênção. A live, a mensagem pregada pelo Juan, ela vem de encontro ao que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão vendo. Agora sim. Amém. Estava dizendo aqui que a sua mensagem vem de encontro
ao que vem acontecendo na atualidade. Mensagem tremenda lá. Pode continuar, meu amigo. Estou me deliciando aqui. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Não, isso é gratificante, né? Para nós que pregamos o evangelho é gratificante, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não é porque um certo escritor vai dizer, né, que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo de ruim sou eu mesmo. Então, é tudo Cristo, é tudo pela graça de Deus. Igual eu estava falando, que nos dias atuais que nós vivemos, né? Nossa geração, nossos jovens, nós mesmos clamamos por um avivamento, porém não queremos um arrependimento genuíno do céu. E a palavra de Deus, né, certo dizer que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente pensa que muitas das vezes eu vejo e ouço, né, pessoas dizendo: você prega tanto falando que Jesus vai voltar, mas já tem mais de muitos 10, 100, 20 anos que eu escuto isso. E até hoje Jesus não voltou. Então, ou seja, as pessoas elas olham pra gente, vê que a gente prega o evangelho, fala que Jesus está voltando, muitas vezes ela não acredita. Alguns não acreditam, outros sim, por causa que tem muito tempo que está sendo pregado isso. Só que a Bíblia é certo dizer que tudo pode passar, mas as minhas palavras não vão te passar. A palavra do Senhor não irão parar de passar. Então, ou seja, a gente tem que continuar, né, pregando o evangelho. E para deixar um pouco também para o Ginton, se ele quiser falar um pouco, eu vou só ler aqui. Ginton, eu vou ler aqui em Efésios 4, versículo 23, que está dizendo o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. E vocês podem observar, né, que o nosso coração e a nossa mente precisam estar completamente renovadas em Cristo Jesus. Eu vou contar uma experiência que eu tive nesse final de semana, que foi que algumas pessoas que estão na live também passaram. Foi um congresso que teve aqui na minha região, né, Jardim Montanhês. Foi extraordinário o que Deus fez nas nossas vidas. Foi simplesmente algo inexplicável. Porque a nossa geração, né, porque esse congresso realmente foi impactante na minha vida. Porque realmente Deus falou muito comigo. E eu estava me preparando para esse congresso, juntamente com um irmão, né, que eu chamo de irmão, que é o Matheus, que ele também está na live aí, também prega. Ele é um amigo para mim, um irmão. E nós estávamos indo, sabe, no monte, nós preparando, falando com Deus: ó Deus, nos aviva, restaura, ó Pai, aviva aqueles jovens que estarão naquele congresso. E Deus, ele fez coisas extraordinárias. Teve muitas almas para Cristo que aceitaram e voltaram para Cristo. Foi bênção. E então, ou seja, é preciso que o nosso coração e as nossas mentes estejam, né, realmente renovadas. Precisamos vestirmos com a nova natureza que foi criada por Deus. E é interessante que quando o pregador falou assim que, né, que nós não possamos somente estar avivados nesse congresso. Nós devemos estar avivados na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, todos os dias. E isso é interessante, que isso tocou forte no meu coração, que como a nossa geração clama por um avivamento, só que muitas das vezes a gente, quando tem esses congressos assim, quando a gente sabe, né, desses congressos, muitas vezes a gente olha, a gente para e analisa assim, e fala: quero ser cheio, quero ser avivado por causa do congresso. Não, você pode ser até avivado também na sua casa. Você pode até ser cheio do Espírito Santo também na sua casa. Numa escola dominical, escola bíblica dominical, você também pode ser cheio do Espírito Santo. Já tive muitos prazeres de ouvir alguns homens de Deus que falaram que no início da sua caminhada eles foram cheios, batizados do Espírito Santo na escola dominical. Então,
pessoal, quando o Luan diz para nós, ele leu em Efésios, né? Renovei a vossa mente, renovar a mente. O que é renovar a mente? É estar sempre lavando a nossa mente na palavra. A palavra é água e ela limpa a nossa mente. Então, o que acontece? Quando nós temos pensamentos que não vêm de Deus, nós lavamos. Daí a importância da escola dominical. Quando nós vamos na EBD, a gente lava a nossa mente, a gente purifica ela, a gente tem um aprendizado, lê a Bíblia, muita Bíblia. Vivemos dias em que é necessário a leitura diária da palavra. Né? Afinal de contas, quem não toma banho todo dia? Né? Às vezes tem pessoas que tomam 3 banhos no dia, e a Bíblia é a mesma coisa. Nós temos que estar lavando a nossa mente, porque quando nós, na leitura da palavra, na lavagem da mente com a palavra, nós vamos transformando. E a Bíblia fala que a nossa mente vai sendo transformada de glória em glória, mas tudo isso com a leitura da palavra. Segura as pontas aí, que o Luan está voltando, ele é o pregador, estou só aqui ajudando, aguardando ele, porque está tremendo. Ele está trazendo uma palavra de volta maravilhosa para os nossos corações. Segura a onda aí que está chegando de novo. É porque nós queremos vê-lo, né? Mas a mensagem é extraordinária. A mensagem é muito abençoada e é isso. Não falte a escola dominical, vá na escola dominical, porque é lá que nós vamos ter a nossa mente renovada. Amém, bem-vindo de volta. Agora está ótimo. Mas você estava dizendo, Efésios, mente renovada, e eu estava dizendo, a leitura da palavra vai lavando a nossa mente. E aí pode continuar, meu querido. Amém. Então, pela internet, irmão, tá meio ruim aqui. Nossa, fica até meio batido assim, que eu gostaria também que vocês me vissem também, né? Pra mim é porque é o seguinte, pra mim que aparece bem normal, sabe? Pra mim bem limpinha a imagem, só que aí, né? Mas tudo bem. O importante é estarmos, né, ouvindo a palavra de Deus. Em continuando, né? Na nossa mente, nosso coração, precisamos estar realmente voltados a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. E tem uma coisa interessante que eu estive lendo, que é sobre, na verdade, é uma fábula, né? Que é uma fábula que nós todos, eu acredito, todo mundo que está na live conhece, a respeito da Bela e a Fera. E é interessante que essa fábula, que, né, a fera é um príncipe, né? A fera é um príncipe e vai lá, acontece muitas coisas. E, tipo, no decorrer da história, a Bela, né, se apaixona pela fera e tem tudo isso. E na história, a Bela beija a fera e acaba que a fera se transforma no príncipe de novo, né? E isso eu estive pensando que é interessante, que Jesus, não igualando, né, Jesus Cristo a essa fábula, mas, porém, é assim que aconteceu conosco. Jesus Cristo, nós éramos a fera e Jesus Cristo, né, ele era a Bela. Então, ou seja, mas esse Jesus Cristo, nosso Jesus Cristo, ele foi muito mais além do que isso. Porque é o seguinte, porque Jesus, interessante que ele se fez fera, né? Nós éramos a fera e ele se fez a fera para que nós transformássemos, né, num príncipe, na pessoa desejada dele. Então, ou seja, nosso coração e nossa mente precisamos estar realmente voltados a ele, renovados. Então, ou seja, como que nós possamos, né, estar com o nosso coração e a nossa mente realmente voltados? Lendo a palavra, jejuando e orando. Nós devemos simplesmente fazer isso. É difícil? Sim, é difícil. Mas se a gente continuar firmes na palavra, alicerçado na palavra de Deus e fiéis, né, diante da palavra de Deus, nós, pela graça de Deus, conseguiremos ser completamente renovados. Amém? E que possamos todos os dias estarmos alicerçados em Cristo, que por mais que, né, a gente, na nossa caminhada, a gente passa por alguns perrengues, né, algumas coisas, dificuldades, mas nós devemos lembrar que todas as vezes que nós passamos por as dificuldades, nós devemos lembrar que Cristo,
que todas as dificuldades que nós passamos não foi maior do que Cristo passou. Não foi maior do que a dor que Cristo passou por nós. Então, ou seja, que nós venhamos colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, até que Jesus Cristo ele venha. Porque nós somos a noiva de Cristo, né? Nós fazemos parte, né? Nós somos membro do corpo de Cristo. Então, nós fazemos parte disso. Então, que nós venhamos, né, colocar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração isso. E que você seja um influenciador para essa geração. Que você possa influenciar as pessoas do seu bairro, da sua família, da sua casa. No nome de Jesus. E que venhamos, né, manter firmes até que Ele venha. Deus abençoe. Tá contigo, Ginto, agora. Falei demais. O microfone. Na verdade, eu quero continuar só mais 2 minutinhos com você, porque você disse que, no finalzinho agora, que nós devemos... O que foi que você falou no finalzinho agora? Devemos ser... Devemos manter. Sim, porque você falou, agora eu lembrei que você falou sobre enfrentar a adversidade. E aí você me fez lembrar de Jesus no barco. Os discípulos entraram no barco de boa, o mar tranquilo, todo mundo de boa. Jesus foi até dar uma dormidinha. E de repente, aqueles discípulos que viram Jesus operar milagres, que andam com ele, sabe que estava do lado do camarada que manda e desmanda em tudo, ficaram apavorados, perderam o foco. E pegando um gancho na sua mensagem, que do dia da adversidade, do dia da tempestade, não perca o foco, mantenha o foco em Cristo, né? É isso aí mesmo que você disse, você foi falando aí, eu fui lembrando que, meu Deus, é verdade, às vezes nós temos tudo, está tudo certo, nós temos o Senhor, temos o seu Espírito, e uma tempestadezinha já nos deixa apavorados. Não é isso mesmo, Ana? Microfone. Verdade. Porque, né, Jesus Cristo, né, os discípulos, né, eles por um momento olhou para a tempestade. É igual a gente, nós fazemos isso também. Nós olhamos para a tempestade, a gente pensa que ela é maior que, né, que nosso problema, porque a gente olha para o nosso problema, ela é a tempestade, né? Só que Jesus Cristo, ele está tão tranquilo que ele está até dormindo no meio da tempestade. Porque ele é o quê? Ele é o Jesus Cristo de Nazaré. Muita da gente olha para os nossos problemas, nossa tempestade, nossos decorrer do dia a dia, né? O que enfrentamos, a gente acha que esse problema, na verdade, é maior que nós. É maior. Só que nós devemos lembrar que Jesus Cristo, ele é maior que o nosso problema. Porque olha o que ele fez com os discípulos, né? Os discípulos, né, eles estavam desesperados no meio da tempestade. Só que eles acordam Jesus levanta, olha para o mar, vê a tempestade e manda a tempestade se acalmar, manda o vento parar. Isso é interessante. E também tem uma outra ocasião que eu lembrei também, você me fez lembrar também da palavra de Deus, que é quando Jesus ele está andando sobre as águas. Quando Jesus ele está andando sobre as águas, os discípulos eles vão espantar, né, ter medo, vão achar que é o fantasma. E Jesus Cristo fala com eles: homens, não temas, sou eu. E Pedro, ele cheio de Deus, é lindo que Pedro ele é cheio de Deus e vai falar: ó mestre, se é tu, manda-me ter contigo. E Jesus ele já fala: se tem coragem, desce do barco, tem. Então Pedro começa a andar. E no meio, né, do caminho, Pedro acaba olhando para a tempestade, olha para o vento e ele começa a afundar, né? Ele começa a afundar. E Jesus Cristo, ele mesmo vendo que isso é interessante, que eu levo para mim, para nossas vidas, que quando Jesus manda nós ir, nós vamos. Nós começamos a ir, nós começamos a andar, só que no decorrer da nossa caminhada, a gente olha para o vento, olha para o lado, vê que, né, olha para a tempestade e a gente começa a afundar. E a gente clama para o socorro de Deus. E Jesus Cristo, né, ele estendeu a mão para Pedro e levantou Pedro né, que ele estava afundando da água e disse: homem de pouca fé, por que duvidou? Então, ou seja, que nós não venhamos, né, duvidar do poder, da majestade, da glória de Cristo.
no nome de Jesus. Aleluia, meu amigo. É isso aí. Ô, Juan, a sua internet realmente te deixou na mão. Mas nós ganhamos muito, viu? Foi muito bom te ouvir. Mensagem maravilhosa que você trouxe para nós. Assim, o Luan é que está fazendo a lista de convidados para estar ministrando nas nossas lives. E o Luan já começou bem, já convidou você. Você já bateu o recorde de participante aqui na live. E olha que tem muita gente que me ligou dizendo que vai assistir depois, porque não vai poder ver hoje. Quer dizer, nós íamos bater um recorde maior ainda. Nós estamos crescendo gradativamente. Você tem sido bênção. Muito obrigado. Obrigado por entregar seu coração para o Senhor Jesus. Continue assim, porque é disso que nós estamos precisando. Jovens assim como você, que entregou o coração para Jesus, sendo um bom exemplo, né? E é assim que nós vamos estabelecer o reino de Deus. Eu quero agradecer a todos que entraram, todos os seguidores do Jonathan, os seguidores do Juan. O Jonathan que entrou aqui agora. Todos os seguidores do Juan, obrigado por vocês estarem aqui. Inscreve aí no Homens Máximo, entre em contato. Você pode ser o nosso próximo convidado aqui, ministrar, porque a intenção nossa é exatamente essa. É fazer uma live de pessoas da Assembleia de Deus, onde nós vamos poder pregar o Evangelho, trazer algo poderoso, algo que é a palavra de Deus, que vai lavar os corações, vai lavar as mentes, preparar elas, porque, gente, o dia da adversidade, no mundo de aflições, é assim mesmo, né? A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, Jesus disse isso, então não tem moleza não, mas nós temos que confiar no Senhor, ter um foco, e vamos fazer um churrasco, vou te convidar, viu, Juan? E você vai voltar, porque nós vamos fazer um bate-bola. Você viu que tá dando microfonia, mas eu vou te convidar, nós vamos fazer um bate-bola aqui, muito legal, trocar figurinha assim, rapidinho, vai ser muito gostoso, né? O Luan tá ajudando muito, né, eu tenho que dar méritos dele, porque ele que te convidou e programou essa situação, e glória a Deus por isso. Pessoal, eu vou pedir o Luan para fazer uma oração de despedida. Nossos aparelhos estão dando microfone, então eu tenho que desligar o meu microfone para vocês ouvirem ele e vice-versa. Então ele vai orar, vai despedir, e é isso aí, tá bom? Ore por nós, Luan. Vamos despedir mais uma live bênção. Amém, glória a Deus. Né? Antes de nós orar, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade também. E também ao Luan, né, que fez um convite, ao Ginton e todas as pessoas, né, que nos acompanham, né, todos os amigos, amigas, né, o pregador deles também tá aí, Nobre, Luan, todo mundo, meu pai também tá até acompanhando aí também, o Matheus, meu irmão, e então a todos, eu agradeço a todos, né, por terem participado, e eu vou ir nesse churrasco mesmo, hein, vou estar presente nesse churrascão aí. Vou estar presente nesse churrasco aí, em nome de Jesus. Amém? Eudinho, muito obrigado, viu? Também você. E a locomotiva dos homens ao passo não vai parar, não. Vai crescer mais e mais. Pode contar conosco, em nome de Jesus. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos estar orando, né? Para estar finalizando em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, que possamos, né, ter ouvido a Tua palavra, que possamos, ó Deus, guardar essa palavra na tábua do nosso coração, Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelas nossas vidas, ó Pai. Quero te agradecer pela vida do Luan, pela vida do Ginton, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando as famílias, familiares, todos os parentes, ó Pai. Que o Senhor também, ó Deus, possa abençoar as pessoas que nos acompanharam ao decorrer dessa live, todas essas pessoas, ó Pai, que foram gratificantes, que são gratificantes na minha vida, Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando todos nós, ó Pai, que venhamos ter um bom descanso, uma noite abençoada e repousada, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Aleluia. Gente, é isso aí, ó, tá vendo? Bênção pura. Tá aí o pastor Léo, o Davidson. É isso aí, gente. A Lidiane, bênção pura. Pois é, o congresso deles foi uma bênção e a nossa ceia do domingo também foi extraordinária.
a irmã Marise vai entrar e dar o testemunho dela, e nós vamos deleitar, porque foi muita bênção o nosso domingo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, continuem conosco, participem, interagem, e pode colocar sua mensagem, eu quero participar, que a gente entre em contato, para dar um testemunho, trazer uma palavra, vamos caminhar. Deus abençoe a todos, e até amanhã, se Deus assim permitir, né? Rádio JB, a rádio que faz a diferença.